Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Piotr, mas para todo mundo que não entendeu meu nome, ou seja, todo mundo literalmente, podem me chamar de o polonês. E eu estou aqui presente com o meu caro amigo Pedro. E aí galera? Rafael. E aí? E o Rodrigo. E aí? Certo, então que assuntos temos para falar hoje nesse primeiro episódio? Bom, basicamente sobre as nossas opiniões sobre o Duke Nukem Forever e como os jogos de terror /gore qualquer coisa ficaram com muito menos terror. Estão perdendo a identidade. Exatamente. Tá, vamos começar pelo primeiro assunto, que é o Duke Nukem Forever. A gente chegou atrasado na festa. Só que, bom, vamos lá. O Duke Nukem Forever foi lançado ano passado e depois de quanto? 13 anos de espera? Sim. Acho que foi mais ou menos assim. Deixa eu até ver aqui. Depois de ser passado por mais ou menos... ele foi em 99, depois ele ficou passando de editor em... Era pra ser em 93. Mas de qualquer jeito, o que importa é que a gente vai começar a falar. Quando ele foi lançado, ele deixou muitas marcas ruins. Parece que muitas pessoas não gostaram. Temos duas pessoas aqui que estão defendendo que o jogo não é tão ruim. Eu e o Pedro, que é um milagre que eu tô defendendo esse jogo. Porque eu não sou muito de jogos de hoje em dia. Tem maluco que me chama de hipster, por causa que eu só faço coisa antiga, só que eu sou assim mesmo, não fazem mais, nada mais fazem como antigamente, com exceção de eletrônicos. E o Rodrigo e o Rafael estão contra nós, com sua raiva contra o jogo. Vamos começar pelo lado que tá atacando. Rodrigo e Rafael, por que vocês odeiam tanto do Nukem Forever? Assim, ó. Porque ele ficou 13 anos na produção, mano. Não é nem por isso. Eu acho mais que... a parte que eu menos gostei foi o multiplayer. Eu achei que poderia ser melhor feito, porque... Se foi 13 anos feito, eles poderiam fazer muitas coisas que até um jogo de tiro, alguma coisa exclusiva... sei lá, eles poderiam melhorar essas coisas, multiplayer, e ainda mais que tem muita sala americana e não tem nenhum brasileiro. Isso aí também, que em todos os jogos de tiro, essa coisa que os lags, essas coisas. Então, tá. Rafael, qual é as suas principais reclamações contra o jogo? Se eu falar todos, vou ficar aqui Por isso que eu acabei de falar as principais, vamos lá. Então, sim. As armas eu não gostei. Elas não são marcantes assim como a maioria dos jogos. E o sistema de melee, que é corpo a corpo, que eu não gostei nem um pouco. Que você chuta, a cabeça do cara sai. Você nem mira, você mira no peito do cara, você chuta, a cabeça sai. Sim. Isso é meio que muito estranho. Eu achava que poderia ter mais piadas, entre outras coisas. Então, essas são os principais. Certo, Pedro, agora por que você acha que esse jogo é bom? Bom, só uma coisa, eu não digo que ele é bom. apenas eu uma não coisa. posso dizer que ele é bom e que ele é ruim, entendeu? Ele tá na média. O problema... a gente tem que se lembrar que ele foi feito... Apesar de ter sido feito em 13 anos, ele foi pulando de produtora em produtora. Porque, em primeiro lugar, a 13 Realms faliu em 2000 e alguns quebrados. 8 ou 9. Foi um desses 2 anos. Acho que foi em 2009. Tá, ponto. A questão é... O jogo, ele é bom, entendeu? Ele não tem... claro, faltou muita coisa, porque pra 13 anos... O que eu posso... É a mesma comparação que eu faço com o Team Fortress 2. Todo mundo pensa, Team Fortress 2 e Duke Nukem. Isso aí não faz sentido, né? Não tem nada a ver. Mas realmente é a melhor comparação, porque você pensa, Team Fortress 2 foi feito desde 1999 até 2008. Mas, quando chegou provavelmente o melhor jogo de tiro já feito. Ou pelo menos o mais divertido. E por isso que eu acho que é uma coisa tão chinela o que eles fizeram. Porque mesmo que ele tenha sido passado de produtora a produtora, eles criaram tanto hype, sabe? Eles fizeram as pessoas tanta espera, tanto excitação por esse jogo. E chega essa coisa medíocre. Esse é o problema que teve. Muitos fãs se decepcionaram, né? Se decepciona, desaponta muito. Esse foi o maior problema que fez. Mas, como um jogo, vamos tirar aqui. Esquece que ele ficou 13 anos sendo feito. Como um jogo, é bom.
é divertido. Eu vi os trecos, joguei um pouco numa Lan House uma vez. Também uma vez joguei a versão do Xbox numa loja de jogo que eles tinham. Era divertido, era engraçado não tanto quanto o original, mas era bastante engraçado. Por exemplo, a clássica fala no começo, Power Armor era para bichinhas, coisa assim, mas eu acho que foi um jogo razoável. Agora vamos começar a briga de discutir isso tudo um contra o outro, em vez de só listar motivos. Quem vai começar aí? O Pedro, pode começar os atacantes. Os atacantes. Não. Tá, vai você. A gente já começou outra vez. Lá. Tá, começa o Pedro dessa vez. É. Por que eles estão errados? Porque, em primeiro lugar, eles estão falando que o jogo é horrível. Eles estão levando o jogo a um nível muito baixo. Só um segundo. A gente não pode dizer que eles estão errados só porque eles disseram que a coisa é ruim, tá? A gente tem que dizer que eles estão errados por causa dos argumentos. Assim, ó, só deixa eu ressaltar uma coisinha. Só deixa eu ressaltar uma coisinha aqui. Bom, pra 13 anos de produção, foi 13 ou quantos anos mesmo? 13 anos. Tipo, pra 13 anos de produção dá pra fazer uma coisa bem melhor. Isso eu falei, isso eu próprio falei. Sim. Mas é o que eu falo. Ele foi pulando de produtora em produtora, entendeu? Sim, mas as produtoras acho que estavam meio que drogadas, entre aspas, né? Quando fizeram o jogo. É que tem que pegar o seguinte, que o jogo ele tava muito parado quando eles estavam fazendo. E daí eles tiveram que pegar pedaço por pedaço e juntar tudo aquilo ali que elas fizeram, juntar num jogo só. Tá. Agora eu tenho que falar uma coisa. Vocês reclamaram do sistema de corpo. Na verdade, Rafael, mas especificamente reclamou do sistema de corpo a corpo. Mas tem um outro jogo muito bom. Esse é considerado pela maioria das pessoas por aí. Fear. Naquele jogo tem um sistema de corpo a corpo muito divertido. Se tu chegar de colando no maluco de vez em quando ele tá distraído, e meter um round hard kick nele, o cara explode. Ele explode. Corta ele ao meio, arranca a cabeça. Esse não tem multiplayer, é só co-op, né? Tem multiplayer. Tem multiplayer. Tem. Só que ninguém joga. Também é um jogo mais antigo, não tem mais pessoas jogando. É o Fear 1, né? Tem alguns jogos mais novos que não tem mais ninguém jogando multiplayer. Depois a gente pode discutir isso em outro episódio. Mas só pra citar, ontem eu comprei o GTA 4 essa semana. Tá bem atrasado, mas só que ainda assim é um jogo relativamente novo. Ninguém mais joga multiplayer. Sim. E daí tu olha outros jogos bem mais antigos. Counter-Strike Source, jogo de 1000... Não 1000, normal. É verdade, o normal também tem pessoa. O normal é de 98 e ainda tem pessoa jogando. Mas o Source de 2004 ainda tem pessoa jogando. Tem gente que tá jogando 1.5. É 1.6 é o original, sabe? Só o Counter-Strike que tem a venda em Steam. Tem até mais pessoas jogando o original do que o Source. O Source tem muita pessoa jogando. Verdade. Mas lá tem 13 mil servers e a metade deles tem pessoas jogando. Verdade, isso é verdade. Tá, vamos... vocês também reclamaram do multiplayer, que tem pouco server brasileiro. Isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Não, em vários jogos, na verdade. O Brasil não é um país tão grande em multiplayer quanto os Estados Unidos. Só para os jogos mais principais de todos que tu vai ter multiplayer. Tu vai ter multiplayer para Call of Duty, que vocês aqui, os quatro, que inclui eu, sabem que eu tenho uma certa relação de amor e ódio com Call of Duty. Eu gosto. Mas algumas coisas... Claro que todo jogo... A gente pode falar disso em outro episódio. Mas acabe seu pensamento aí. Acabe seu pensamento que você ia dizer. Tá bom. Não. Pode continuar. Certo, então depois... No próximo episódio a gente pode falar disso, então. Tá bom. Esses jogos mais principais, isso aí, Call of Duty. O GTA V, eu tenho certeza que quando lançar vai ter muita pessoa no multiplayer. Mas esses jogos, não obscuros, só que mais menores. Mesmo que o Duke Nukem Forever seja um jogo grande, não vai ser tão grande quanto o Call of Duty é agora. Eles obviamente vão conseguir menos multiplayer no Brasil do que aqueles. Sim. Certo. Tá. Agora, o ataque e revida. Pode começar aí. Fala aí, Rafael. Pode falar. Não, pode começar. Não, pode falar. Não ligo não. Alguém irá começar! E eu não tô gritando porque minha irmã vai se irritar. Não, é que assim, as coisas que eu não gostei do multiplayer foi essa coisa de conexão, tá? Como o Piotr falou, dessas coisas assim. E das armas também, o design das armas eu não gostei. A animação de andar, eu também não gostei. Parece que... Sei lá como parece, mas é uma animação feia. Não dava pra melhorar a animação. Eu tenho o que falar, cara. A animação de andar no Duke Nukem Forever multiplayer é pior do que a do Minecraft. É verdade. Isso tem uma razão, isso tem razão. Se bem que eu acho que eles fizeram de propósito pra voltar naquele modo retrô. Sim. Que na verdade, o modo multiplayer dele ele lembra muito mesmo o do Duke Nukem 3D. Por isso que eu falei, que realmente lembra daquilo. Com as animações de caminhar meio estúpidas, o objetivo meio estranho que no começo ninguém sabe o que vai fazer.
tipo, só uns 2 minutos depois tu finalmente se acha no meio do negócio. Uma coisa que eu não gostei é que sempre... se tu não fez muita coisa no jogo, tu vai estar sempre com o mesmo personagem, entendeu? Sempre o mesmo... A coisa Não, que eu não e- gostei do Os multiplayer. personagens eu achei. Ó, só Tu tem pra. personagens como os inimigos do Duke Nukem, como, por exemplo, o General, que eu acho que o nome dele é... acho que é Graves, agora não me lembro o nome dele. Ó, eu não Tu sei se. poderia usar ele, tu poderia usar o pessoal, os policiais da SWAT também pra jogar. Tá certo, daí, assim, olha, o meu problema foi bem simples. Filho da puta que pegar a Shrink Ray no começo já ganhou. Falando Assim, sério. ó, eu tava... Se ele não, só pra acabar, se ele não usar munição feito Rambo, sabe, tirando feito louco, ele ganhou. Ó, Só o isso. personagem, eu achei meio repetitivo, tá? Não sei se eu tô falando... Eu sei que eu vi um vídeo e os personagens do time... Vamos supor, o time A e o time B eram iguais, assim, só mudava meio que a cor do colete. Não sei se eu tô errado, mas eu... Isso é um estilo que era usado muito em jogos antigos, que era simplesmente os personagens eram iguais, mudando apenas a cor. Tipo, Começou eles com eram jogos- sprite. Cara, como mais ou menos Quake. um mês. Como tu não mas- tinha muito poder pra botar em HD. Eu tô falando sempre que esse jogo tentou colocar muita coisa retrô. O problema é que ele não falou pra todo mundo que ele ia fazer isso. Verdade. Então as pessoas chegou e impactou de jeito ruim. Tipo, vamos olhar o Quake 2 original. Era a mesma coisa dos dois times. Por isso que, quando criou o mod Team Fortress e a Valve comprou os direitos autorais e fez Team Fortress 2, por isso que os personagens do time azul e do time vermelho são iguais, só mudando a cor. E é claro que hoje em dia a gente tem os hatch, que já muda tudo, mas, de novo, assunto pra outro episódio. Chapéus. Bom, e agora o Rafael vai falar alguma coisa, que ele tá bem quieto aqui, então fala aí. Eu tô quieto porque eu tô jogando Spore. Eu tô revivendo um antigo grande jogo. Tu não me falou que tu tinha Spore. Seu chinelo, cara, então eu vou ficar jogando Fallout 2 enquanto vocês fazem isso. Bom, tá. Não é brincadeira. Tá, então querem passar pro tópico agora dos jogos de terror? Eu É. acho bom, porque o Duke Nukem Forever não tem muita coisa pra falar mesmo, falando É. sério. O Spore tem bastante coisa, Bom, mas então não eu vai queria começar aqui no fala dos Tá, jogos vamos de primeiro, terror. primeiro, pra começar, vamos apontar o dedo pro grande culpado. Resident Evil 4. É ele, é culpa dele. Principalmente, Ele ó, trocou totalmente o que a gente chama de survival horror. Mesmo. tipo, o 5, só pra falar um pouquinho agora, o 5, né? Tipo, não tem nada de terror. É mais ação do que terror. É mais Tipo, tiro. eu não gostei do 5, eu vou falar, eu não gostei. Quando Eu os gostei caras do chegou no 4. Resident Evil Eu gostei 4, do 4, cara. o jogo ele passou de survival horror pra ação e tiro em Action Adventure, por causa que tem bastante puzzle e essas Exatamente. coisas. Mas eles fizeram um jogo bom. Ó, do 1, É divertido. o que teve mais Mas- terror, na minha opinião, foi o 1, né? Aí, a partir do 1, o 2 já começou a meio que sair meio que o terror. Aí- Principalmente, na minha opinião, rapidinho, porque o 2 é espaço aberto, é mais fácil de fugir de zumbis. É, Muito verdade. mais fácil. O 1 era mais meio que survival, tu tinha que... Tu tava preso numa mansão, tu não tinha munição, não tinha porra nenhuma, tinha falas engraçadas, Jill Sandwich, e, Verdade. e tu não tinha muito jeito de escapar do zumbi. É. E não, vamos se lembrar que, primeiro, a coisa que tu devia ter horror mesmo no Resident Evil 1, 2 e 3 era o controle. Era pra isso tu é uma olhar verdade. pro teu controle e gritar: puta merda, esse é o negócio mais assustador que eu já vi na minha vida. De tão ruim que era. Verdade. Era o controle. Principalmente no 3, por causa do Nemesis te seguindo. Só pra falar um pouco agora, saiu Amnésia 2, né? E espero que tenha o mesmo terror que tenha no 1, né? Porque eu gosto bastante de Amnésia. Eu joguei pouco, mas igual pelo terror que ele apresenta, eu acho que se fizesse isso no 2 ia fazer sucesso também, que nem o 1. Eu sei que vai acontecer, sabe por quê? Antes de fazer o Amnésia, a companhia que fez ele, que agora eu simplesmente não consigo lembrar o nome, fez uns outros jogos de terror. De novo, eu não consigo lembrar o nome. Eu sabia um canal do YouTube que tinha playthroughs completos deles e eu poderia ver o nome. Se eu conseguir me lembrar ao correr desse episódio, eu falo. Mas os outros jogos também são de terror, não são tão assustadores quanto a Amnésia. A Amnésia foi o melhor que eles fizeram. Mas também são muito assustadores e como... Depois de... Eles fizeram uns 5, 6 jogos assim. Acho que eles não vão fazer essa bobagem de tirar o terror.
Eu gostei também dessa interação com o cenário, que tu podia pegar esses livros, essas coisas. Eu gostei bastante dessa interação. Apesar de não fazer muito sentido, porque Sim. só tirar um livro em cima de um monstro não vai matar ele. Não, mas não, a não ser que seja os livros da nossa escola esse ano. A escola Exatamente. do Pedro, que parecem aquilo mais armas. São armas. Eu juro que tu precisa de um porte de arma pra poder carregar aquele livro. Bom, um jogo que saiu agora, que foi o Alan Wake American Nightmare. Assim, ó, o 1 tinha bastante terror e era bem assim... Rapidinho, vamos contar que o 1 era uma mistura quase perfeita de terror e ação. É. Tinha bastante terror, tinha aquelas horas em que tu ficava sem munição, você se cagava de medo. Mas daí quando tu pegava bastante munição, tu podia Não, atacando. assim, ó, o que eu gosto dos jogos de terror são os sons, né? Meio que a trilha sonora, os sons, porque... Penumbra. Desculpa aí, mas eu tenho que parar, mas Penumbra é o nome da série de jogos feitas pelo mesmos caras do Amnésia. Eu meio que joguei no PC, né? Eu não gostei muito do início, não. Mas O início é bem lento, só que ele vai ficando melhor. O Penumbra, são 3. Penumbra Overture, Penumbra Black Plague e a expansão Penumbra Requiem. Tinha pra o Black Plague, que eu nunca sei falar essa palavra. Bom, Requiem. Tá, então voltando no assunto do Alan Wake, agora saiu, né? O novo Alan Wake, que é, entre aspas, o 2, né? Porque eu não sei se continua, eu não me lembro. E ele agora tá por download no Xbox Live. E ele não é mais por CD, né? Então, ele teve que meio que... o terror diminuiu, né, do jogo, ficou meio que mais ação, as animações melhoraram, os gráficos melhoraram, mas o jogo ficou meio que de 10 que tinha no primeiro Alan Wake, a nota ficou para 8, porque eles tiveram que diminuir algumas coisas, limitar algumas coisas, porque o jogo ficou para download, né, ficou como se, vamos supor aqui, os jogos da Steam, que tu pega por download, tiveram que limitar. Eu ainda só tenho o meu Play 2. Eu também. E o Super Nintendo? Tu tem o Super Nintendo. Eu tenho o computador, né? Só que eu não compro muito jogo online, então eu não sei muito disso. Se bem que vamos ver, eu acho que isso aí é alguma coisa que tem a ver com o Xbox Live. Eu não tenho muito contato com o Xbox Live. O máximo que eu faço é me conectar nela no GTA 4 pra poder salvar. Só isso. Sim, a Live PC. Games for Windows Live. Isso, Games for Windows Live. Eu gostei do... Aliás, rapidinho, isso aqui não tem nada a ver, mas eu gostei do design. Que eu tô acostumado com a Steam, que é bem cores bem escuras e simples. Sim, esse desenho aí é legal de ver uma coisa. Em geral, a Microsoft, ela gosta... Cores claras, essas coisas. Ela gosta bastante de deixar as coisas bonitas. Não que a Steam seja feia, eu gosto do desenho da Steam, só que todo dia, só olhar aquele cinza esverdeado. Tá, mas agora voltando a falar, então eu não tenho certeza. Se eu não me engano, tem um limite de peso para os jogos no Xbox Live Arcade, né? Isso eu não vi, mas eu acho que não. Acho que é por isso que eles tiveram que diminuir algumas coisas no jogo, sabe? Antes eles não se preocupavam porque era mídia, né? Então, era mídia física. Isso é uma coisa que eu não gosto muito dessa coisa nova de download. Que a mídia física tinha seus problemas. Só que eu gostava, sabe por quê? Eles não se limitavam. Eu acho legal de poder pegar uma caixinha de um jogo e poder olhar pra caixinha. Eu fico horas fazendo isso. Eu acho legal que eu tenho aqui GTA Vice City original, a versão especial dele. Eu abro aqui, eu tenho bem um manual com ele, manual mesmo, cheio de informação sobre a cidade. Manual com muito comédia. Eu dou risada toda hora que eu leio esse manual. Tem um pôster fodão. Agora... o mais legal é tu pegar e abrir a caixa, ou mesmo na capa e atrás da capa, é legal tu ver em português, né? Português do Brasil. O meu é em inglês, que a minha versão de GTA Vice City é importada, que eles não estavam vendendo mais no Brasil. Mas eu tenho bastante jogos em português, tipo Call of Duty 4. Se eu não me engano, eu tenho StarCraft 2. A caixinha do Call of Duty 4 meu é em inglês, só que o manual é em português. O meu Battlefield 3 de Xbox e meu MW3 de Xbox estão em português. O meu 2 é em português. Ah, é? Português. O jogo ou a capa mesmo? Capinha e manual. O jogo eu escolhi em inglês pra instalar. Tá, o Rafael, já que não comentou nada nesse tópico, né, de assuntos de... Aliás, eu tô meio decepcionado que há basicamente uns 2 anos eu comprei GTA 4 pro PC, a versão especial, paguei 100 pila. Não funcionou. Então eu tive que devolver. Agora que eu tinha um PC que rodaria, não só o PC não rodou, mas ele estava riscado quando eu comprei. Então eu tive que devolver. Agora que eu comprei uma versão que num PC que funciona,
só tem a versão normal, então não vem com manual, que é uma das melhores coisas de todos os GTA. Os manuais de GTA são sempre muita comédia. Não veio nem com manual, não veio nem com um posterzinho. Fiquei decepcionado com isso. Isso é sacanagem. Mas pelo menos eu ainda tenho o jogo, eu tô me divertindo lá em Liberty Eu City, gostei. fazendo bobagem lá, indo no balanço da morte, Tipo, sendo lançado a quilômetros de distância. Eu não sei, a gente poderia deixar para outro podcast sobre esses assuntos aí, GTA, essas coisas. Eu só tô fazendo um Eu gosto- comentário. Eu só vou comentar uma coisa. O que eu gosto de GTA não é fazer as missões, é me divertir nesse mundo aberto. Eu gosto 50 ou 50 dos dois. Tanto ficar zoando quanto as missões. Que as missões têm bastante ação. Tá, mas vamos continuar agora com o assunto do horror. GTA San Andreas eu só não gostei de uma missão, aquela de tirar as pichações ou pichar as paredes. Aquela é fácil. Missão chata mesmo do GTA San Andreas Não é aquela de dançar na praia. Ah, É tu pegar o jeito, aquela lá demora. Tá, mas Ah. a gente tá enrolando agora, vamos voltar pro terror. Rafael, tem alguma coisa a dizer? Não. já que o Ah, Rafael tá gosta brincando, de velho. jogo Tu de- que gosta de jogo de terror, velho. Tu É, gosta de jogo de zumbi. Eu acho melhor fazer um vídeo só de eu falando, se for falar. Então Não, eu vai acho... indo, cara, vai indo. A gente fala quando a gente não quiser mais. Sim. Tá bom. Eu acho que... Falando um pouquinho sobre Minecraft, como você mesmo disse outro dia, Piotr, o que fez o Herobrine ficar famoso é o próprio Minecraft estilo é um de jogo Minecraft. muito calmo. Ele é calmo, ele É. parece tão divertido. Ele é São os divertido. elementos do... Ele parece bem na boa, tu tá lá na natureza, com os hippies, fumando suas folhinhas, com suas flores em seu cabelo, tem naquela música do Led Zeppelin. E daí, do nada, tu fica de noite. Tu se vira, tem... Daí, tu tava bem calmo, bem na boa, tu pensando, não vai vir nada pra machucar. O Tem Creeper, um creeper dá de medo. spot. Vem um zumbi, começa a te morder a tua cabeça. Daí tu pensa, só pensa no conceito do Herobrine. Um maluco que entra em teu jogo sem saber, começa a zoar com tudo e te mata. Que ele pode se teleportar, ele é quase impossível de matar, não tem jeito de tu fugir dele. Não, O que tu vai fazer? tipo, tem que... Quando E tu tu, tava tu, ca- tu e o melhor, matar ele, tu tem que tava ganhar... calmo. Tu tava calmo, tá bom? Tu tava calmo, bem na boa. Então quando aquele bicho pula em você, o susto é 500 vezes maior. 500 vezes maior. Verdade. É. Principalmente aquele mod lá do Herobrine que você tem que achar a tumba dele, você acha, ele fica te assustando. Sim. E eu queria falar um negócio aqui sobre... Só falar mais uma coisinha do Alan Wake, né? Entre as animações do 1 e do 2, né? Porque não são 1 e o 2, não são meio que uma sequência, pelo que eu vi na internet, vi alguns vídeos. Meio que muda, assim, do final do Alan Wake normal e do Alan Wake, entre aspas, 2, né? Que é o American Nightmare. Não, American... Acho que é Nightmare, American Nightmare. Eles corrigiram bastante bugs que tinha no primeiro jogo e isso que eu gostei. A luz ficou muito real, muito mesmo. As cores do jogo em geral ficou bem legal. E essa coisa de gráfico é imbatível. Isso aí a produtora cuida bastante, eu acho. Mas o terror, eles não foi dessa vez. Uma coisa que eu fiquei decepcionado com o final do Alan Wake 1, sem dar muito spoiler, foi o jeito que ele acaba. Alan, wake up! Tipo, acaba falando isso. Muito sem noção. Verdade. Se bem que tem É alguns um jogos... final pra dar uma sequência. É um final cliffhanger. O melhor final cliffhanger que eu já vi em um jogo, provavelmente, foi do Half-Life 2. Já viram como é? Não. Eu vou dar spoiler, sabe por quê? Esse jogo já tá aí há quanto? Quase 8 anos? Então acho que já tá bem na boa pra todo mundo saber. O Brin tá tentando fugir pelo portal lá. Então daí você pega a arma de gravidade super, que esse é o nome mesmo, super arma de gravidade. Começa a destruir a máquina que vai mandar ele pro outro universo. Daí quando tu destrói, do nada causa uma explosão. Do nada tudo para. Abre uma porta literalmente do universo, abre uma porta. Sai o D-Man e começa a falar com você e acaba o jogo. Ele diz que vai te deixar ali até a sua hora chegar de novo. E daí é claro que tem um probleminha que o episódio 2 faz um retcon disso, ele reescreve, em que quando o D-Man vem, ele não fala contigo porque os Vortigaunts aparecem e param ele de te travar no tempo. De novo. Sim.
Bom, será que a gente tem mais algum assunto de jogo de terror? Não. É um jogo que eu acho Não que eu. ninguém... Não, tem um até que eu acho que eu tenho que falar. Agora que eu me lembrei. Mas primeiro eu vou deixar o Rafael, que ele começou a falar primeiro. Tá. É. É um... Não sei se é jogo ou mod do Half-Life 2, ou House Nightmare. Nightmare House, sim. Isso. Uma Nightmare modificação muito boa. Eu joguei. Eu tentei fazer o Pedro jogar, ele quase morreu. Eu não Muito consegui boa, achar um Pedro. lugar pra Pedro. jogar. Eu fui na casa dele jogar e esse desgraçado me fez jogar essa porcaria. Que nem eu joguei. No escuro, sem TV. Eu virei o quero jogo assim. Eu virei o jogo assim, todo. Eu quero Eu jogar não esse sou que negócio. nem você. Eu quase me caguei na primeira, Você não é um vez homem. que eu comecei a jogar Bom, amnésia, cara. bom, calma, vamos deixar depois Na primeira conclusões. parte, na Eu primeira tava me cagando no Amnésia, velho. Vamos deixar o Rafael Vamos falar. deixar a briguinha pra Não. frente. Eu quero ver o que vai dar nisso. Aliás, Ah, tinha falado uma coisa falando de jogos de terror perdendo a identidade. Já viram o final do Nightmare House? Não, Não, porque Tá eu tudo- não joguei. Tudo bem se eu spoilerar? não, pode Tudo pode- bem, pode- tudo pode- bem. Eu pode- nem pode. entendo. Eu nem achava que esse negócio tinha história. Era só Tem uma sobre- história. Não é exatamente a história mais profunda do mundo, só que tem uma história... No final tu pensa, isso não foi uma história ruim, pelo menos foi assim que eu pensei. Tá, explica a história, pelo menos, pra eu conseguir Basicamente entender. isso. Esse doutor lá do lugar... O Nightmare House nos passa só numa casa. Essa era a casa dele. Isso eu sei. A mulher dele tinha aparentemente muita depressão e ele era um filho da puta. Gente botar, ele aparentemente batia nela, ele era bem bêbado toda hora. E daí ela se matou. Por isso que ela parece enforcada. Então daí você vai pra lá na casa deles lá, e a Minha mãe tá então, chegando aí. ele era um médico e cientista. Então no 2 ele pensou. Eu vou tentar reviver ela. Ele começou a criar essa máquina que conseguiria trazer ela dos mortos. O problema é que ela tentava basicamente tentava puxar os mortos pra fora do mundo dos mortos. É meio estranho, eu não sei como explicar. Porque o jogo em si não explica muito, sabe? Basicamente pra dizer que ele é completamente insano. Não tem muita lógica atrás do pensamento dele. Porque ele se arrependeu das coisas que ele fez com a mulher dele e queria trazer ela de volta. Então, o problema é que essa máquina começa a fazer alucinações na cabeça das pessoas, tá? Tá bom? Tá entendendo? O problema é que, aparentemente, as alucinações são tão poderosas que, tipo, se um zumbi, que é na tua cabeça só, tá? Te acertar, o teu corpo acha que tu foi acertado. Uou. Ou seja, você está levando um soco que não é um soco. O teu corpo tá se machucando porque ele acha que tem alguma coisa atingindo ele. Mas então, na verdade, o teu corpo está automaticamente se machucando. Não, o corpo acha, basicamente, porque tu sabe que todo machucado vem do cérebro, tá? O cérebro vai notar. Toda dor vem do cérebro. Vamos dizer que tu tem que dar uma martelada no próprio dedo tentando botar um prego. Todo mundo já fez isso. O Já? cérebro vai notar. Sim, todo mundo já fez. Até tu fez, não vem mentir. Tá. O teu cérebro vai ver. Eu teu ajudando cérebro- meu pai já. O teu cérebro vai notar que que há alguma coisa ali que é perigosa ao corpo. Tá acertando ali e vai botar o impulso da dor pra tu fugir. Graças Pra tu aos tirar o nervos. dedo. Sim. Basicamente, teu cérebro acha tanto que tem alguma coisa te acertando que a dor aparece. E tu pode morrer de dor. Isso existe. Tu sente tanta dor que teu cérebro diz, não tô mais afim, e desliga. Verdade. Ou ele... Ah, deixa. Pelo final... pelo... Só um segundo. Sempre me caso. Pelo final do jogo, tu consegue descobrir o lugar onde o doutor tá fazendo a máquina. É uma máquina enorme, ocupa um galpão inteiro. E daí você tem que destruir a máquina. Ele tá te xingando, ele começa a aumentar a quantidade das alucinações que aparecem. Elas começam a te atacar, obviamente. Ligeiramente, é mais ação do que terror. Se bem que tem um nível de terror, porque o lugar inteiro é bastante escuro. Tem luz aqui, só luz lá no meio do mapa, que os cantos, tudo que é onde aparece item pra tu pegar, tipo munição extra, vida, lá é tudo escuro. E tu vai ter que ir lá. Então, isso aí é uma coisa que tu vê que ele do nada muda. Pedro, aconteceu alguma coisa com o seu microfone, só pra avisar. Ele do nada muda o estilo do jogo. Aliás, uma coisa bem interessante que acontece, tu vê duas vezes isso acontecer. Acontece antes, primeiro. O doutor te diz que tu pode tentar fugir, tá? Ele abre a porta do hospital. Esse jogo tem uma coisa muito assustadora aqui. Eles passam no hospital antigo.
Então tu ouve uma vozinha de interfone. Já voltei. Certo. Tá. Uma vozinha de interfone, daquelas que ficava anunciando mensagem no hospital. E tem uma parte extremamente assustadora. Sabe o que acontece? Você entra num banheiro, tá? Então daí você ouve a vozinha. Caros pacientes, o hospital gostaria de lhe informar que há alguma coisa atrás de você. Dentro se vira do nada, tem um zumbi ali atrás. Isso é palhaçada. Não, isso é foda. Tá. Então daí... Isso é palhaçada. continuando. Daí briga. o jogo te levanta lá no térreo, tu tava nos porão, daí tu ouve a vozinha do hospital falando que tu pode sair. Daí tu ouve uma voz, não é demoníaca, ela é meio assustadora. Parece só com a voz de uma mulher jovem, só que dá um pouco de medo por causa da atmosfera, dizendo pra tu não sair. Se tu tentar sair, quando tu se vira e tem só um zumbi enorme atrás de você, ele te mata em um hit. Nossa. Porque o doutor não ia te deixar fugir simplesmente. Você tem que daí seguir lá pra batalha final que eu tava falando antes. Então vira esse tempo de ação e daí no final o que acontece é que ele consegue trazer a mulher dele de volta. Ele consegue. Tu quase destrói máquinas que ele consiga, mas ele consegue. Daí ele vê ela, ele tenta falar com ela. Daí ela destrói ele. Destrói. Ela pega ele. Destrói do termo. Ela pega ele com basicamente uma telecinese. Joga ele uns 10 metros de distância. Pega ele, começa a tocar ele em todo lugar e no fim explode ele. Nossa. É foda. Bom, a gente... Daí ela olha pra você e fala obrigada e acaba o jogo. Bom, a gente podia falar, ou também em outro episódio, outro podcast, sobre filmes de terror. Sim, mas a gente vai decidir disso no dia que a gente for fazer o podcast. Alguma coisa mais alguém tem a adicionar sobre esse problema de... eu tinha. Sobre o Fear. Todo mundo aqui já viu o Fear, né? Eu já. Fear 1, eu já virei Fear 1. Eu vi mais... Só não virei o 3. Se bem que eu não achei muito assustador. Eu acho que eu sou meio... Acho que eu sou bom de achar jumpscare. Sabe aqueles playthroughs, de jogos? Uhum. Eu vi o do 3, eu não vi nada do jogo 2 e nem do 1, não posso dizer nada. Primeiro, eu tenho que tirar isso do caminho. Ubisoft, vocês são burros. No Fear 3, desculpa, tem uma parte no Brasil. Placas e pessoas falam em espanhol. Tá de brincadeira. Sim. Eles consertaram uma semana antes, sabe? Na cagada. Porém, foi foda aquilo. Isso é o que eu vi. Eu não sei se era fake, mas é o que eu vi, tá? Se eu estou errado, eu sei que vai ter Rage Wars nos comentários sobre isso, se eu estiver errado, mas vai. Tá, eu fui jogar... Tá, eu joguei tá? Assustador, mas eu não cheguei a levar nenhum cagaço mesmo no jogo, tá? É que na verdade é só aquelas horas que tu vê, por exemplo, a gurias de vermelho, que eu não sei qual é, porque eu nunca cheguei a terminar o jogo. A alma. Bom, é aquela coisa. É a alma. O máximo é aquela coisa que ela, ela aparece na tua frente de vez em quando, mas não é nada. Só no final ela te ataca. Só no final ela te ataca. Sério? No final ela tá. Tenta te matar. No hospital. Interessante. Tá, daí vamos continuar. Aliás, depois eu tenho que falar a cena mais assustadora do Nightmare House 2. Tá, mas de qualquer jeito, daí eu joguei o 2. Não tive medo nenhum. Zero de medo. No 1 tive medo, só que não foi tão grande. Não foi tão grande quanto o Nightmare House. Basicamente, se for uma escala de 1 a 10, com 10 sendo Nightmare House, Fear 1 seria 5,5, Fear 2 seria 0. Fear 3 menos 5. Exato. Eu só achei terror numa parte que tu tá subindo as escadas e aparece aquela mulher. Eu só me assustei naquilo ali, só naquela parte. Em qual? Assim, Fear? O quê? Fear? No Fear 3. Assim, tá. Sabe aquela parte que tu tá subindo? Não, é que eu não joguei o 3 ainda. Eu só assisti vídeos do 3. Tá, não, porque tem uma parte que tu sobe as escadas, também não joguei, foi um vídeo, que aparece uma mulher, assim, só naquela parte que me assustei. Mas tem outra parte também, só dando spoiler aqui, que tem umas TVs, assim, uma sala de TVs, que tem meio que um cara que aparece todas as TVs, assim, meio que um reflexo, como se fosse um espelho, né? E essa parte também, essa e mais aquela da escada é o que eu achei mais, entre aspas, terror no jogo, eu não achei muito assustador. Agora, a parte mais assustadora do Nightmare House 2, você tem que falar isso, porque eu levei tanto cagaço nessa parte que eu fiquei uma semana sem jogar o jogo. Brincadeira. Sério. É assim, você tá bem na boa no hospital. Não tá na boa, porque já tem os zumbis, então tu tá meio já assustado. Tá, tu tá caminhando, daí do nada o chão quebra, tá? E tu cai. Cai um monte, cai numa água, então tu não se machuca. Tu olha pra trás, tu tá num corredor de paredes que parecem ser feitas de aço.
um monte de água no chão, não dá pra ver direito o chão embaixo da água. Tu olha pra trás, tem uma porta, tu aperta nela, ela não abre. Então o que tu pensa? Vou correr pro outro lado, né? Tu corre pro outro lado, tem outra porta, aperta nela, não abre. Então tu volta. Quando tu volta, tu nota que tu demorou um pouquinho de tempo a menos pra chegar no outro lado, tá? Tenta abrir a porta, ela não abre. Volta pro outro lado, tu também nota de novo, que parece que tá demorando menos tempo pra chegar pro outro lado. A porta tá ali de novo, não abre. Aí tu vai indo e voltando por um tempo, e tu vai ver que tu vai vendo cada vez fica menor o corredor. E chega uma hora que o corredor tá um cubo, basicamente, tão pequeno. Tu olha pra um lado, a porta já não tá mais ali. Olha pro outro, a porta já não tá mais ali. Daí tu olha pra cima, tá? A guria demoníaca pisando no... Ela basicamente, pra ela, a parede é o chão. Olhando pra você. Tu leva um cagaço do nada, a tela fica toda preta, do nada, sabe? Não, ela não dá fade, do nada. Clique, tela toda preta, do nada fica toda branca, e tu volta de novo naquele corredor que o chão tá quebrado, tava quebrado. Tu tá depois do buraco, tu tá depois do, entre aspas, buraco no chão, porque o buraco não tá mais ali, e tu tá bem na boa. E ela não aparece de novo? Aparece mais tarde, que isso ainda no mais ou menos na metade Sim, do jogo. Só que, cara, isso aí, cara, isso que dá medo. Esse jogo é mais assustador que a Amnésia, então, né? Ou não? Quase, porque tu tem armas. E chega umas partes que aparecem outras pessoas. Ah, Parece os carinhas da SWAT pra te ajudar. Depois posso falar uma coisa? Ah, e outra parte vencedora, rapidinho antes que eu acabe. Normalmente se tu vê uns caras da SWAT, eles tentam falar contigo, daí um deles some do nada. Claramente que os zumbis pegaram ele. Daí do nada tu vê ele bem na boa, que eles têm cada um uniforme ligeiramente diferente, então tu nota. Então daí tu vê ele ali bem na boa atrás de um vidro. Ele abre uma porta pra você pelo outro lado do vidro, tá? Essa porta dá nessa sala que tem o vidro. Quando tu entra lá dentro, do nada ele é um manequim. Um manequim sem roupa, sem nada, só um manequim. Só cabeça e corpo, sem nem asa, nem braço ou perna. Eu achei muito legal esse feito, por causa que a transição tu tem basicamente uns... Tipo, só tem um segundo que tu não vê ele. Então foi uma transição muito bem feita, eu achei muito boa essa parte. Essa não chegou a dar medo, mas tipo, eu fiquei nervoso depois dessa. Tipo, o Nightmare House é um mod do Half-Life 2, né? Sim, você não precisa do Half-Life, precisa de um jogo que tem um motor source. Qualquer jogo. Team Fortress 2 já dá. Ah, tá. Posso falar uma coisa? Pode. Uma coisa que eu achei horrível no Amnésia. É um bundão. Pior. Tu não pode usar, tu não pode pegar nada pra atacar o inimigo. Pedro, no comecinho. My name is Daniel. My name is Daniel. My name, I can't forget. My name is Daniel, cara. Não, eu sei que pra ele tá esquecendo das coisas. Só que parece que ele é um retardado. Sabe aquela parte Então, no início? Ele não pode pegar uma vassoura e tentar ficar com ela pra pelo menos ficar longe do pra pelo menos tu dar um tapão no bicho e o bicho ficar parado por um segundo pra tu poder dar no pé. Eu não entendi o que é aquele bicho. Eu não olhei de frente pra ele. Vamos contar que se a gente desse pra ele, de novo, voltando aos livros da nossa escola esse ano, da minha e do Pedro. Se a gente desse pra ele os livros, ele já virava o jogo em um segundo, né? Exatamente. Chegava o bicho, tocava o livro no bicho, o bicho morria, deu. Você sabe ali no início, aquela parte que... o tutorial, bababá. Aí quando você sai daquela sala, tem a outra sala ali. Aliás, naquele começo, rapidinho antes que eu esqueça, desculpa interromper, mas aquela parte em que o chão fica todo desnivelado, fica todo inclinado pro lado. Vai tomar no cu, velho. Com aquela parte. No início ali? Aquela Logo parte? no início, Porque sabe por quê? Sei. Sabe por quê, cara? Isso te desorienta muito, porque na vida real, tu não ficaria torto assim. Tu arranjaria um jeito de que tua visão ficasse o mais nivelada o possível. Então daí quando tu fica desnivelada no jogo, tu fica completamente perdido. Pior. Parece que o cara, ele virou a costela dele em 90 graus, entendeu? Em 90, 45 graus, 60 graus. Tipo, não, tu tá olhando muito de lado, entendeu? A costela dele, a coluna dele tá pro lado, só que o corpo dele tá reto. Só tipo, que isso acontece também no Call of Duty 4, isso é uma parte que eu odeio e ao mesmo tempo amo, porque no começo é uma cena épica, em que vocês estão dentro de um navio, do nada, 2 jatos russos atacam o navio, daí vocês têm que dar no pé. E cara, o navio tá afundando, tá tudo explodindo, tu tem que bater, só pode correr, tu não pode nem atirar, só pode correr e se mexer. Cara, é épica, só que daí o navio começa a virar, e daí a câmera começa... E a câmera fica desnivelada, e é terrível de controlar. Não, e ele não pode ficar nem 2 segundos no escuro. No escuro, que aí a sanidade dele começa a baixar já. 2 segundos no escuro, eu já tô maluco. Nunca vi, na vida real,
Ele Esse tava que tem- falando uma coisa, hein, que assim, ó. Tem umas horas que tu vê umas baratas. Não sei se é barato, que bicho é aquele lá que é grande assim. Aquilo lá é que tu tá perdendo tua sanidade, daí aparece aquelas coisas no chão. Sim. Que eu, Tipo, eu são me lembro exemplo. Parece um Mas tem bichinho outra, marrom grande. se baixar muito a tua sanidade, né? Sabe, na tela, na própria câmera mesmo, aparece meio que umas moscas, eu acho, se eu não me engano. Na própria aparece tela. os pontinhos do nada. A borda, se eu não me engano, a borda da câmera começa a ficar escurecida. Sabe, bem a bordinha começa a ficar mais escura. Porque tu tá perdendo, tu não tá mais conseguindo se controlar. Aliás, verdade. falando em jogos que tem esse tipo de coisa, eu me lembro de um jogo. Não me lembro mesmo, que no momento eu esqueci. Porém, era um jogo de terror. Era meio estranho. Ele é um setting meio estranho. Ele parece que é numa mansão, só que também tem. Parece que é um templo. Eu não me lembro onde se passa. Joguei algumas vezes. Mas tem uma parte muito efetiva. Basicamente, quanto mais dano tu. Tanto levar dano. Tem essa mesma mecânica que tu pode levar dano. Só que se tu levar dano, tu também perdes a sanidade. Tu não conta só contra a vida. E uma das coisas que acontece, cara, é que do nada aparece um negocinho de volume na tela e começa a baixar o volume do jogo. Ou aumentar o volume do jogo. Não, e Isso é o jogo fazendo isso. vocês não viram aquela parte É que... claro que não era efetivo comigo, sabe por quê? E comigo é meio triste com isso. Tinha duas TV na minha casa. Uma era idêntico o negocinho de volume. Se eu estivesse jogando esse jogo nela, eu acreditaria que era TV de verdade, abaixando o volume magicamente, tá? Só que a TV que eu jogava era azul, todos os display. Então daí apareceu o treco verde na tela e eu via, isso não é a TV. Ah! Porque a minha TV, a TV que eu tenho no meu quarto, é uma TV velha. Mas ela é boa. Só que daí os display tipo de volume aparecia uma corzinha bem azul clara. Então daí comigo não funcionava. Não, e o impressionante é que esse Daniel, aí, se ele aparecer um monstro na frente dele, ele não pode, ele fica... Tu viu que a câmera balança? Tipo, ele Sim. fica... Sim. Oh, meu Deus, meu Eu Deus. entendo que tu pode ter um pouco de medo, tá? Sim. Mas pelo amor de Deus, cara, Mas não precisa cagar as calças. é verdade, mas tu não pode olhar pra ele, né? Porque senão o monstro vem, né? Tipo, olhar. Isso é uma coisa que eu achei meio. Uma coisa que eu achei muito legal. Tem uma parte que assim. Você tem que entrar num. Você tem que pular em cima de um monte de caixas. Tem água no chão. Na água tem esse bicho filho da mãe que te segue. Tá? Ah, eu sei, essa parte tem que dar até carne, Eu né? não sei porquê. Mas água em jogos faz qualquer pessoa no mundo ficar desesperada. É. Tu cai naquela água, tu começa a bater no teclado feito um homem maníaco, tentando subir de novo na caixa. Enquanto o bicho vem pra cima de ti como se fosse tubarão, como se fosse o Jaws naquele filme, tubarão. É que na verdade tu tem que pensar o seguinte, que na água tu vai ter muito menos mobilidade. Isso é uma tu coisa vai, real. Então tu realmente vai estar pensando, tu realmente vai estar afundando se o cara não sabe nadar, entendeu? Mas Aí, tipo, a água- tu vai estar se cagando de medo, porque tu tá na água, tu tá Mas afundando ainda assim, e ainda cara, tem um é só bicho atrás de ti. Mas ainda assim é só um jogo, eu não sei porquê, mas isso causa. Opa, isso causa realmente. Mas assim, ó, esse jogo sem som, momento. um jogo de terror sem som não seria um jogo de terror, né? Porque É. na minha opinião... ainda, pra mim é. Na minha opinião, esses jogos, né, tipo a Amnésia, o som do Amnésia eu acho muito bom. E deixa um terror meio que a mais no jogo, porque sem som, aquele jogo não me daria nenhum um terror. E além disso, aquele sem o som, tu não sabe se tu vai ser atacado. Porque muitas vezes é o som do jogo que vai te falar, entendeu? Tipo, Isso em tu muitos escuta jogos de passos. terror. Às vezes. Mas a amnésia é mais, entendeu? Porque o som é o teu aliado, entre aspas, porque quando aparece um bicho, o som ele fica filho da puta e começa a fazer um som bizarro, entendeu? Tá, uma coisa que eu ia dizer, era um jogo que não é de terror, a gente tinha falado dele há pouco. Só que tem uma parte muito assustadora nele. É o Resident Evil 4. Quem Qual? sabe dizer qual é a parte assustadora? Essa é meio óbvia. Incrivelmente óbvia. Qual é a parte assustadora do Resident Evil 4? Eu sei que você sabe. Seria aquele bicho de espinho, que agora não me lembro o nome. Regeneradores. Isso mesmo. Eles, Mas eu nunca achei eles tão assustadores. Eles são assustadores, sabe por quê? Eles são lentos, asmáticos, realmente. Se tu pensar asmático, engraçado. Não, não é. Não é. Quando aquele bicho chega pra cima de você, dá um cagaço. Eles regeneram, que tá no nome, obviamente. Só podem ser Se tu mortos. mata eles soltam os espinhos que tá neles. Sim. Os que tem espinho, que nem todos têm. Não assim.
basicamente, eles são... E como é que tu começa na área que tu encontra eles? Tu vai caminhando bem na boa. E tu começa a ver um monte de notas dos cientistas falando sobre essas coisas. E vários pedaços de versões dos regeneradores que não funcionaram. Daí tu vai pensando. Daí, a primeira coisa que aparece na tua cabeça, tu não vai pensar exatamente isso, mas tu vai pensar alguma coisa alguma coisa entre isso, sabe? Que porra estavam fazendo aqui? Daí tu já fica meio nervoso. E enquanto tu avança, tu vai vendo as coisas vai ficando pior. Até que tu vê a versão finalizada e ele se levanta e começa a vir atrás de ti. Eu vou falar uma coisa, que eu já falei pro Piotr e ele achar graça. Quem já jogou do Nukem 3D sabe o que eu tô falando. Eu sei. Eu tenho menos medo do regenerador do que o Protozoid Slime, que é uma gosma verde, que se ela chega perto de ti no... É um Red Crab, é o que é? É um Red Isso Crab. mesmo. Se ela chega perto de ti no Nukem 3D, ela sobe em ti e ela começa a morder tua cara. Aliás, o Red Crab, que o meu cara, o nosso, meu do Pedro, cara amigo da escola, o Matheus, chama de galinha frita. Galinha frita? Ele diz que é uma galinha frita. Mas eu tenho mais medo do Protozoid Slime. Tu tem medo do Seeding Barnacle do Half-Life. Tem razão. Só isso que eu vou dizer pra esse homem com que vocês estão ouvindo, que se diz fã de jogos de terror. Ele tem medo do Seeding Barnacle. Eu nunca falei que eu gosto de jogos de terror. Eu falei que eu gosto de Resident Evil. Não, isso é muito diferente. Já falou algumas vezes que tu gosta de alguns outros. Tipo, Resident Evil do 1 ao 3, tu pode dizer que é um jogo de terror. Do 4 pra mais, não é. O 4 é um jogo de ação e aventura com uma parte muito assustadora. Vocês estão mas... sabendo que vai sair o Resident Evil 6 e tal de Raccoon eles vão City? voltar... Não, o Raccoon City... Operation Raccoon City é de ação. Eles admitiram, cara, é um jogo de ação. Tá, mas o 6... E o 6 eles disseram, vai ser um jogo de terror mesmo. Eu não sei se o que eu não gosto do Resident Evil é que eles ficam reciclando essa ideia de Raccoon City, entendeu? Eu sei, tá. O problema é que já tem muito jogo falando daquela história, entendeu? Eles é muito repetitivo. E aí é que tá o problema. Se tu, tipo, o jogo original, ele também passava em Raccoon City. Só que, tipo, tu não pode reciclar a ideia e tu não pode criar nova. Vamos pegar um exemplo, o Resident Evil 5. Ele se passou na África. A maioria não gostou dele, entendeu? Se bem que não é muita pessoa que reclamou do 4 sendo passado eu não sei em que jogo foi, porque... Também. Acho que foi... No primeiro foi a Raccoon City? Não, foi perto. É a mansão dos... Qual era o nome, Pedro? Tu que sabe. Era a mansão... O 3, quer dizer, o... O 3 também era, mas no 1 era uma mansão nos arredores da Raccoon Forest. A floresta do Guaxinim. Exatamente. Que, aliás, é meio comédia, que sempre que eu penso em Guaxinim, eu penso numa webcomic que eu leio chamada Sandra e Wu, que é de comédia. Eu também vejo. Eu que te falei dela. Mas, por exemplo, se tem infectados, né, que são zumbis nessa cidade... Infectado, na verdade, mais Left 4 Dead, que é o zumbi da raiva. Que é aquele zumbi rápido que não tá morto mesmo. Ali é zumbi mesmo. Eu gostei da coisa que tu falou aqui sobre o Left 4 Dead. Sabe aquela mulher, acabei de esquecer o nome dela. Qual? Do 2, eu sei o nome das duas. Eu não sei, mas acho que são as mesmas. É aquela que fica estúpida. Não, elas são diferentes. Que os personagens são diferentes. Mas no 1 é a Zoe, que ela é uma estudante da faculdade. E no 2 é a Rochelle, que ela é vendedora de... Ela trabalhava numa loja de joias. Mas aquilo dá bastante medo. Aquilo ali no Left 4 Dead... Não dá tanto medo, mas de vez em quando tu fica nervoso, isso acontece. Dá aquele nervosismo. Mas o Left 4 Dead, ele não dá muito terror, porque... Ele é um jogo de ação, eles disseram, vai ser um jogo de terror. Tu já viu o trailer do Left 4 Dead 2, cara? O trailer é muito bem feito, é incrível, cara. Mas é de ação, obviamente. Sim. E ele lida muito com história também, tu vê, ele tem muita história. Tu nunca pensa, mas ele tem. Uma frase que tu ouve no final do trailer do 2, que é bem legal, falada pelo Nick. Ele fala: eu não passei por tudo isso e vim tão longe para morrer agora. Que ele fala isso no jogo mesmo quando tu tá em preto e branco, quando tá em preto e branco no jogo. É quando tu vai morrer, né? Quando, se tu cair mais uma vez, tu morre. Daí tu tem que ir só pra te levantar de novo, só com o desfibrilador. Verdade. Bom,
Tem mais algum jogo, alguma coisa pra ressaltar? Não. Ou a gente poderia terminar esse podcast e começar o outro em breve sobre algum outro assunto? Não, eu não tenho mais nada a falar. Eu também. Também não. Mas antes de acabar o podcast, eu vou lhes deixar com uma frase de sabedoria. Isso eu vou fazer em todo episódio, tudo bem? Sim, E eu pode. quero que você corte o episódio assim que eu acabar de falar a frase, tá? Agora começa aquela musiquinha de fundo ambiente pra ficar tudo bem zen, sabe? Tudo bem hippie. Eu vou atrás de um croquete. Acaba. Tchau, galera. Frase de sabedoria com K990. Tá bom. Rafael, tem mais alguma coisa pra falar? Não. Tá. Então, eu sou o Piotr, o K990, o polonês a partir de hoje. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Pedro. E eu sou o Rafael, o que menos falou no vídeo. Porque ele não tava afim de falar, ele tava bem emo hoje. E este foi Game Forecast. Se você gostou deste podcast, clica no gostei, favorita o vídeo. E diga aí nos comentários, façam críticas construtivas, tá? Não chega xingando aí. Nada de falar fake and gay. Se tu falar fake and gay, eu juro que eu vou te bloquear. E... A não ser que tu fale isso, a não ser que você bote uma face de pato, que é 2 pontos V, que daí eu vou entender que é uma piada. Então é isso, tá? Aí no link da descrição, se você quiser baixar esse podcast também, se não, tanto faz, pode escutar pelo YouTube ou baixar, tanto faz, vou deixar o link aí igual. E é isso, tá? Então, Adeus. falou. Falou, minha galera. Tchau, tchau. Alô? 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 Alô?